Olá, você que está acompanhando o nosso canal. Hoje nós estamos aqui em Ribeirão Preto, participando do 6º Seminário Internacional de Pesquisa Repensando o Trabalho Contemporâneo, e estamos nessa oportunidade entrevistando alguns professores que são palestrantes nesse evento. Então, antes de qualquer coisa, queremos aqui registrar o agradecimento ao professor Victor Hugo, da Unesp Franca, e ao professor Jair Antônio Gonçalves, da Faculdade de Direito da USP, aqui de Ribeirão Preto, que nos oportunizou essa possibilidade de realizarmos as entrevistas, inclusive mediou esses contatos. Então agradecemos imensamente. Agora, nesse momento, nós vamos entrevistar então o professor Dr. Cláudio Janot da Rocha, da Universidade Federal do Espírito Santo. Boa noite, professor. Prazer imenso recebê-lo aqui no nosso canal. Boa noite, prazer é meu. É um prazer poder aqui dialogar, e poder explanar para o telespectador temas de grande relevância social, jurídica e econômica. Tá certo, professor, a gente que agradece. Então, vou apresentar primeiramente o professor Cláudio, depois a gente passa para a nossa conversa, que é uma conversa bastante estimulante, porque vai girar em torno da 4ª Revolução Industrial ou Indústria 4.0. É isso, professor? Exatamente, é o tema do momento. É o tema do momento. As mudanças que estão aí ocorrendo e que a gente ainda não está conseguindo muitas vezes identificar, e classificar aí como 4ª Revolução Industrial. Então nós vamos tentar entender um pouquinho isso, tá? Mas o professor Cláudio Janot, então, é professor adjunto na Universidade Federal do Espírito Santo, é doutor e tem também mestrado, pela Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas. É membro do colegiado do curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, é coordenador do grupo de estudos e pesquisas, trabalho, seguridade social e processo, diálogos e críticas da UFES, é um grupo também registrado no CNPq, e o professor é autor de diversos artigos e está aqui então para participar do evento, como eu já disse, e vai colaborar com o nosso fórum, fazendo essa discussão então sobre as revoluções tecnológicas, e a gente já inicia a nossa pergunta, a nossa entrevista, com essa questão. Professor, o que é a 4ª Revolução Industrial ou Indústria 4.0? Como que ela se caracteriza? O que você poderia apresentar nesses termos para quem está nos assistindo? A Indústria 4.0, que é fruto da Revolução 4.0, 4ª Revolução Industrial, ela é pautada pela cyberização, que é um gênero. E que dentro desse gênero nós temos várias hipóteses, várias espécies, que é o trabalho através de aplicativos e plataformas digitais, através da inteligência artificial, da robotização, da discriminação genética, da criptomoeda, da algoritmização através de algoritmos. Então, é um gênero que comporta várias espécies e que é denominada na sociologia do trabalho pela empresa ou indústria inteligente, ou artificial. Professor, e o Brasil? Você traz algumas características, mas a nossa indústria, nós estamos a passos aí de conseguir alcançar e desenvolver a indústria 4.0 ou não? Como você avalia? É muito boa a sua pergunta, porque eu fico muito preocupado como que no Brasil as coisas ganham formas e contornos que às vezes ficam em descompasso com a realidade social brasileira. A indústria 4.0 ela surgiu na Alemanha no início do século XXI. E a Alemanha é uma potência em pesquisa, em ciência e tecnologia. No Brasil, o que acontece? Nós não temos ainda uma implementação por completo da indústria 4.0. O que nós temos no Brasil é uma mistura, é uma miscigenação empregatícia. No Brasil nós temos trabalho análogo ao escravo, o toyotismo, o taylorismo e agora a indústria 4.0. Então é impossível nós cravarmos no Brasil
que exista a indústria 4.0 de maneira holística, de maneira completa. Nós não podemos olvidar que o Brasil é um país, né, ainda precário na pesquisa, na ciência e na tecnologia. Então, o que nós temos no Brasil, né, é uma miscigenação empregatícia, que consegue misturar todas essas hipóteses, né, trabalho análogo ao escravo, taylorismo, toyotismo e agora a indústria 4.0. Então, nós temos no Brasil a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial e agora a quarta revolução industrial, né? Fazendo uma ordem cronológica, nós temos, né, o taylorismo, o fordismo, a informatização e agora a cyberização. Professor, antes de você poder explanar um pouco mais o que seria essa cyberização, eu queria pegar um pouquinho da sua fala, que você fala que nasce, né, o conceito da quarta revolução industrial nasce na Alemanha, parece que em 2012. Isso. Né? Uhum. E houve naquele momento, me parece, não sei se eu estou enganado, uma tentativa do governo alemão, inclusive associado a instituições sindicais, universidades, empresas, a fortalecer a sua indústria. Né? Até porque a China estava avançando e está, né, como um poder econômico e produtivo, não só mais de imitação, mas criando tecnologias, né, altamente sofisticadas. Então, houve ali uma proposta de fortalecimento da indústria. Né? A mesma coisa nos Estados Unidos, com outras proporções, tal, mas amplo investimento financeiro, né, nessa questão, inclusive, do controle, né, do controle dos corpos, do controle da produção. E me parece que a China e o Japão também vão nessa caminhada. Então, eu queria que você falasse um pouco isso, da quarta revolução industrial e essa relação dos países, né, hegemonicamente dominantes, né, e de economia avançada, né, como que você vê isso? E essa relação que a gente tem também no Brasil, que eu queria que você aprofundasse um pouco mais, do não investimento em tecnologia, da não proteção à indústria nacional. Né? Nós não temos essa proteção. Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. É muito importante estar trazendo à tona, né, que esses países, principalmente a Alemanha, que trouxe essa quarta revolução industrial, é uma potência na pesquisa, na tecnologia e na ciência. Né? Nós temos as maiores montadoras automobilísticas do mundo, no sul da Alemanha, né? A BMW, a Volkswagen, a Audi. Né? Então nós temos na Alemanha, de fato, uma necessidade, né, de uma implementação de uma nova perspectiva na indústria, que é pautada pela robotização, pela inteligência artificial, né, pelo uso de aplicativo e plataformas digitais, pela discriminação genética, né, pela criptomoeda. Agora, no Brasil, onde nós não temos esse suporte fático, né, nós não temos uma pesquisa, uma tecnologia à altura, o que acontece? O que é a quarta revolução industrial? É a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto. O trabalho vivo é aquele trabalho desenvolvido pelo ser humano, né? Como o próprio nome diz, tem alguém ele trabalhando, é vivo. E o trabalho morto é pela máquina. Então, quando você tem, né, essa transmutação, você muda a própria ontologia do trabalho. Porque o trabalho, ele é uma atividade inerente ao ser humano. Né? Só o ser humano trabalha. A máquina não trabalha, a máquina, né, reproduz o que o ser humano determina que ela possa produzir. Então, a partir do momento que você tem essa mudança da ontologia do trabalho, você tem que ter o quê? Uma requalificação para o ser humano poder trabalhar. Né? Então, você tira ele, vamos supor, de dentro da fábrica, mas você coloca ele, né, em trabalhos intelectuais. E no Brasil isso não acontece. Né? No trabalho nós temos ainda um arcabouço de que o trabalho vivo é o que predomina. Então, no Brasil é muito perigoso, né, essa mudança da ontologia do trabalho, porque, por exemplo, na Europa nós temos, né, locais públicos no qual se permite uma pessoa, por exemplo, andar de bicicleta e fazer as entregas de uma maneira segura.
No Brasil nós não temos nem ciclovia. Então, né, nós temos uma completa falta de estrutura para a implementação dessa quarta revolução industrial. Né? No Brasil nós não temos, de fato, né, uma indústria saudável e segura. O meio ambiente do trabalho no Brasil é um meio ambiente poluído, né, no qual você tem, né, uma carnificina laboral. No Brasil, morrem aproximadamente 10 pessoas por dia trabalhando. A cada 48 segundos você tem um acidente de trabalho no Brasil. Então, é impossível essa quarta revolução industrial, né, ser implementada de maneira completa, porque você não tem essa estrutura. Né? Nesses países mais desenvolvidos, você não tem esses números, né, alarmantes, né, que tem no Brasil. Então, essa mudança. Aí, além disso, o impacto econômico, né, da quarta revolução industrial é perverso, porque a partir do momento que você substitui o ser humano pela máquina, você aumenta o desemprego. Né? O Brasil hoje está com recorde de desempregados. Somado com subutilizados, você tem um número aí que o Brasil nunca conseguiu atingir. Né? E quando você fala um número grande de desempregados, você está falando o quê? Né? De um número grande de pessoas desesperadas de entrar no mercado de trabalho. E automaticamente você tem o quê? Uma diminuição no salário, nas condições de trabalho, porque as pessoas começam a pedir para ser exploradas, né? As pessoas estão no desemprego, um é mais do que zero, estão precisando sobreviver, então elas aceitam, né, qualquer número. Então, somando o número de desalentos, que são aquelas pessoas que pararam de procurar emprego, desempregado, e o subutilizado, você tem um arcabouço completo aí de uma exploração. Né? Uma exploração hoje que se dá principalmente, né, agora com essa quarta revolução industrial, com um fenômeno denominado uberização. Né? Então, essa quarta revolução industrial, é importante nós demonstrarmos para o nosso telespectador que, ao contrário das outras revoluções industriais, que correspondia a uma hipótese, corresponde a várias. Né? A cyberização é um gênero que engloba vários tipos. Né? Professor, você poderia então explicar para quem está nos assistindo o que é a cyberização? Sim, a cyberização é um gênero. Aí dentro desse gênero nós temos, né, o uso de aplicativo e de plataforma digital, que você gera a economia de bico. Né? A economia de bico é aquela economia que o trabalhador ele é dominado pela incerteza do amanhã, então ele se explora ou ele permite ser explorado hoje com medo do amanhã. Né? Nós temos a robotização, nós temos a inteligência artificial, nós temos a criptomoeda, nós temos a implementação de chips em trabalhadores e nós temos também a discriminação genética, né? E ainda, por fim, a algoritmização. Né? Então, todas essas formas de trabalho, elas estão dentro desse bojo denominada cyberização. Professor, e você poderia clarear um pouco mais, né, essas formas que você traz, que compreende a quarta revolução industrial? Por exemplo, inteligência artificial. Como que quem está nos assistindo poderia identificar isso mais facilmente? Você menciona a questão de chip em seres humanos. Em que sentido? Tem algum exemplo? Para quem está nos assistindo ter mais clareza desse processo que já está ocorrendo. Vamos lá, né? A economia de bico, que engloba, né, o on-demand e o crowd-work. Né? O crowd-work é quando o trabalhador trabalha de maneira online através de plataformas digitais. Né? Então, o empregador ele fica à distância do empregado, né? E a partir de plataformas digitais, eles ficam conectados online. E isso, a priori, pode parecer bom, mas o efeito é perverso, até mesmo deletério. Por exemplo, nós temos uma dessas hipóteses no Brasil que chama teletrabalho, né, no qual você tira o trabalhador de dentro da empresa. Antigamente, todo mundo vinculava trabalhar e ir para a empresa. Você agora fala, não, você é livre. Você pode trabalhar em casa, você não precisa mais de enfrentar engarrafamento, trânsito, né?
Só que você inverte a alteridade, porque a alteridade é o quê? É o risco do negócio jurídico e os custos serem do empregador, porque o lucro fica com ele, né? Agora você entra na casa do trabalhador ou coloca ele à distância em um determinado local que não seja a empresa, né? E ele não tem nem controle de jornada, ele não tem nem jornada de trabalho. Então ele pode trabalhar acima de 8 horas por dia, que não tem direito a hora extra. Então isso é uma exposição, né, que o trabalhador passa a sofrer, no qual ele não tem noção da consequência. E ele perde até mesmo, né, o sentimento de pertencimento, de reconhecimento, porque a partir do momento que você fica em casa, trabalhando, né, de maneira isolada ou em algum local isolado, você, depois de um tempo, você tem o seu convívio social prejudicado. Porque o trabalho, ele tem esse viés também de inclusão social, de dar rotina para o trabalhador, de relações sociais. Tanto é que quem trabalha numa determinada empresa, né, pela rotina diária dela, os melhores amigos dessa pessoa são aqueles colegas de trabalho, e esse trabalhador perde. Se tem notícia hoje em dia de que a pessoa que trabalha dentro de casa, às vezes, nem tira o pijama. Então ela perde até a sensibilidade de que horas que é o almoço, que horas que é o café da tarde, né? Porque como ele fica ali conectado o tempo todo, trabalhando, recebendo ordem, né? Ele deixa de saber quando ele é a pessoa dele e quando ele é o empregado, o trabalhador, né? Essa tipologia se chama crowd work. Você tem ainda o on-demand. O on-demand é quando a pessoa trabalha por demanda através de aplicativos, né, dominados por empresas que são pautadas pela tecnologia. Trabalhos esses tradicionais, como entrega de mercadorias, trabalhos em escritórios também, né, e que aí dentro dessa hipótese, dentro dessa espécie, nós temos a uberização, né? Então, essa pessoa, ela fica à espera de uma determinada demanda, por isso que é on-demand, né? Ele trabalha por demanda, só quando é acionado. Então, essa pessoa, ela vive numa constante adrenalina, porque ele não sabe quando ele vai ser demandado. Então, ele, a partir dessa necessidade de ser demandado, né, ele vive uma incerteza. Então, ele deixa de ter vida própria, para quê? Para, na expectativa de trabalhar, estar sempre à disposição. Ele perde a liberdade dele. Porque como ele tem que estar à disposição na que ele for demandado, ele passa a ficar à disposição quase que 24 horas, né? Então, o on-demand, ele se diferencia do crowd work disso, né? Porque trabalha por demanda, né? Por acionamento. Nós temos também a implementação de chips, né? No qual as pessoas já autorizam, né, a implementação de chips nela para caracterização, para guardar informação, né, para otimizar ela no mercado de trabalho. E já se tem notícia de que o Brasil, né, já vem sendo, né, o objetivo dessas grandes indústrias para se tornar, no futuro muito breve, terceiro maior país com implementação de chips, né? Então isso é preocupante, porque eu lembro quando eu era criança, eu assisti um filme, né, chamado Robocop, né? E eu achava que aquilo ali, às vezes eu tinha até medo, né, de robô, né, de implementação, que o Robocop é meio homem, né, e meio máquina. Então, quando eu comecei a estudar e comecei a me deparar com essa situação, né, eu vi que, de fato, o homem está caminhando ali, né, se dizem que a vida imita a arte, né, e o filme é uma arte, então nós estamos caminhando aí a passos largos e rápidos, né, para isso aí. Nós temos também a inteligência artificial, que é o quê? É quando a própria máquina pensa por si só. Porque a máquina, ela é fruto do homem. O homem cria a máquina, né? Então o homem, há pouco tempo atrás, controlava a máquina. Agora, né, a máquina controla o homem também, né? Porque a partir do momento que a inteligência artificial vem ganhando força e vem ganhando novos contornos, nós temos hoje, né, telefones que conversam com a gente, que nos dão informação, que reconhecem nossa voz. Nós temos bancos aí, né, que
já permitem serviços automatizados, automáticos. Então, a inteligência artificial, por que é artificial? Porque é divina da máquina. A inteligência, até pouco tempo atrás, só conseguia vincular o ser humano. É só o ser humano que era capaz de reproduzir conhecimento, reproduzir informação, né? Então, a própria criação do homem, que é a máquina, está se voltando contra ele, né? Então, é o feitiço voltando contra o feiticeiro. Então, isso é muito perigoso, né? Porque a máquina não cansa e o ser humano morre, né? Então, a máquina estraga, mas ela conserta. O ser humano, né, ainda não se descobriu nenhum remédio, né, que cura da morte. Então, ou que faz a pessoa, né, ressuscitar. Você tem essa aí. E nós temos ainda também a robotização, que já é uma realidade também, que é, né, trabalho através de robô, né, só que o robô controlado pelo homem. Principalmente as grandes indústrias, não no Brasil, né, as grandes montadoras, você tem de fato no pé da fábrica, no chão da fábrica, né, robôs trabalhando. E aqui no Brasil, você já tem robôs trabalhando no campo, né, através da agropecuária, né? Então você tem essa sistematização, que também é muito perigosa. Inclusive de máquinas agrícolas, né? Exatamente, exatamente, né? Na agricultura ou na pecuária ali, trabalhando, né? E como a máquina não cansa, ela não tem custo, né? Porque o empregador compra a máquina, depois a manutenção, ela não tem férias, não tem 13º, não tem salário, ela acaba sendo atraente para o empregador, porque ele investe inicialmente e depois ele passa a ter o retorno, né, de uma maneira sem muito custo. Então, essa robotização é muito perigosa. E ainda nós temos o uso de criptomoedas, né, são as moedas, né, digitais, que a gente não consegue ter o controle dessa transação, né, e ela vem sendo utilizada nesse mundo aí, né, da cyberização, porque ela gera emprego também, né? Então pessoas passam a lucrar através, né, dessas transações de criptomoedas, né, que é um trabalho completamente digital. E nós temos também a discriminação genética, que são trabalhadores permitindo estudos deles próprios na fase pré-contratual, né? Então o empregador consegue fazer exames, né, com autorização do empregado, para saber onde que ele pode ser melhor utilizado, aonde que ele rende mais, aonde que ele não vai render, né, e isso causa uma discriminação, porque, né, o ser humano ele é pautado pela falibilidade, não existe ser humano perfeito, todo mundo tem virtude e todo mundo tem defeito, né? Então, agora com isso aí, você direciona a própria contratação, né, a partir de estudo genético das pessoas, né? Então você já tem também, né, quando determinadas empresas desejam, até mesmo uma mutação genética, porque ela já passa, às vezes até mesmo implementar, né, dentro do futuro empregado aí, né, agentes, né, químicos, para ele otimizar a sua força produtiva, né? E isso é perigoso, né? Porque a gente nunca sabe o resultado disso aí. Então a cyberização engloba todas essas hipóteses e que vem principalmente causando essa miscigenação laboral, né? E o pior, coloca o empregado para concorrer com um colega de trabalho, né? Porque a principal característica do direito do trabalho era a solidariedade, né? Era o sentimento de empatia um pelo outro. E com isso aí você inverte. Você coloca o outro como inimigo, né? Porque ele, se ele está numa situação melhor que a sua, ou se ele, né, tem o que você não tem, automaticamente você vai querer o que ele tem. Você vai querer o posto de trabalho dele. Então você começa a colocar um contra o outro, né? E você direciona por baixo. Professor, e dentro dessa questão que você está trazendo, a gente tem observado também que, além dos trabalhadores estarem nessa competitividade, né, entre eles, há também um discurso
que parece que nega tudo que foi até hoje. Então, eu não quero mesmo estar dentro de uma empresa, eu quero trabalhar em casa, eu quero fazer o meu horário, eu quero fazer o meu salário. Né? Então, essas premissas parecem que chegam, né, como pauta da ordem do dia, e não a solidariedade. Os jovens não estão, inclusive, nem brigando pela Previdência. Exatamente. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco como que a gente analisa isso, no sentido também de ganhar forças para a gente chamar atenção para esses fatos. Né? Qual que é o discurso? Qual que é a tônica? Liberdade. A liberdade é uma palavra que agrada a todo mundo. Dificilmente você vai encontrar resistência, né, através da liberdade, porque todo mundo quer ser livre. E as redes sociais, né, o mundo como se coloca hoje, né, todo mundo quer ser livre, todo mundo quer ter sua rede social, todo mundo quer falar o que quer. Né, que tantas redes sociais elas ganharam muito contornos por isso, que é uma forma de você participar da sociedade através da liberdade. Você tem seu Instagram, você tem seu Facebook, você entra lá do seu colega, escreve o que você quer, curte a foto que você quer. Exatamente. Então a liberdade, ela vem sendo a premissa dessa mudança da ontologia do trabalho. Por quê? Você fala o seguinte: ei, você é livre, você pode fazer o que você quiser, você pode trabalhar o dia que você quiser, como você quiser, a hora que você quiser, para quem você quiser e se você quiser. Então a pessoa se sente empoderada a partir disso. E o pior, qual que é o efeito disso? Se antes as pessoas trabalhavam para consumir, hoje a pessoa primeiro consome e depois trabalha. Então você inverte a lógica das coisas, né? Antes você tinha seu salário e calculava a sua vida pessoal. Eu ganho R$2.000, eu vou pagar meu condomínio, isso aqui vai sobrar tanto, eu gasto tanto. Hoje não, hoje primeiro você faz o endividamento, porque a sociedade que a gente tem hoje é de consumo. Aí a partir do seu consumo, você acha o quantitativo que você vai trabalhar. Então você inverte a própria sociedade, porque o trabalho ele é fruto da sociedade e ao mesmo tempo ele também interfere na sociedade. Então é uma relação que se retroalimenta, não tem como você falar que o trabalho organiza a sociedade e que a sociedade organiza o trabalho. Na verdade, são os dois. É um movimento, ou metaforicamente, é uma relação entre vírus e hospedeiro. Um depende do outro. Você não consegue ter sociedade sem trabalho, e você não consegue ter trabalho sem sociedade. Só que a tônica hoje dessa quarta revolução industrial é a liberdade. Fala, olha, você é livre. Você vai trabalhar só se você quiser. Então você começa a colocar a sociedade em xeque. Por quê? Porque a sociedade ela passa a viver num perigo. Qual que é o perigo? O perigo do risco social, de você criar um colapso social. Né? Porque a partir do momento que você passa a ter um grande contingente de pessoas se expondo nessa categoria, né? No qual a gente denomina, né, de economia de bico, você gera informalidade. E quem que é o maior prejudicado com isso? Que é pouco dito, o Estado. Porque o Estado, ele regulamentou a relação de emprego tradicional, carteira de trabalho, né? Um dos objetivos dessa regulamentação foi a arrecadação de tributo. Porque a partir do momento que você tem um vínculo formal, qual que é o efeito? O empregador retém, exatamente, o empregador retém o imposto de renda, a previdência e contribui com o FGTS. E quem ganha com isso? A sociedade. Porque para o Estado prestar serviço público, ele tem que arrecadar. Então a relação de emprego tradicional, carteira de trabalho, o principal beneficiado era o Estado. Porque o Estado ele passa a ter uma segurança jurídica do tanto que ele vai arrecadar. Né? Ele olha ali qual que é o número de trabalhadores formais e passa a ter uma segurança do tanto que ele vai poder gastar com o serviço público. Em consequência, a sociedade ganha. Exatamente, você tem hospital público, você tem rodovia, você tem educação, né? Você tem uma acesso, você tem previdência.
Então, você tem uma série de serviço público aí, moradia, né? Por exemplo, o FGTS é destinado para moradia. Então, quando você tem essa economia de bico, que passa a viver na informalidade, né, você pauta a sociedade o quê? Pela individualidade. Então, o ar na sociedade, né, o meio ambiente da sociedade fica poluído. Por que poluído? Porque o ar não está puro. O ar é o quê? De competitividade. Né? Você fragmenta. E o pior, você torna o ser humano descartável. Por quê? Se a partir do que você recebe para sobreviver, que é seu salário, você é descartável, está numa economia de bico, os seus relacionamentos também vão ser descartáveis. O seu casamento vai ser descartável. O relacionamento com o seu vizinho vai ser descartável. Né? Com o seu filho vai ser descartável. Por quê? Porque se a gente precisa trabalhar para ter o que comer, você há de convir comigo que talvez essa seja a principal prática do ser humano. O ser humano, se manter vivo. E quem é despossuído de capital só tem uma forma de se manter vivo, trabalhando. O trabalho é o que você mais pratica na vida. Né? O que você mais faz na vida, por isso que Santo Agostinho falava, né? Que as principais atividades do ser humano era trabalhar e rezar. Hegel falava que o trabalho é você se conectar com o mundo. Né? Tanto é que quando você conhece uma pessoa na rua, às vezes antes mesmo de saber o nome, você pergunta o que ela faz. Porque a partir dali você começa a formar a identidade que você tem, a imagem daquela pessoa. E a pessoa também forma a sua identidade, né? Pelo que ela faz, pelas relações estabelecidas. E exatamente, perfeitamente. Tanto é que, se aonde você trabalha, se é bem tratado, você vai tratar as pessoas, até mesmo fora do trabalho, bem. Agora, se você vive no local de trabalho, no qual você é sujeito à condição desagradável, desarmônica ou violenta, você vai passar o quê? Você vai passar a levar para as pessoas próximas a você, fora do trabalho, esse sentimento. Né? Então, é muito perigoso, né, o trilhar que nós estamos percebendo aí da sociedade, você tem todo esse efeito deletério. Né? Aí você entra o quê? Na banalização do mal. Né? O mal, ele passa a ser normal. Você passa a não se importar mais com o mal, porque você tanto vive que você acha que é o normal. Naturaliza. Né? Você naturaliza. Então, acho que até pior do que o efeito dentro do mundo do trabalho é o efeito desse mundo do trabalho na sociedade, que você cria a invisibilidade social, uma falta de pertencimento, uma falta de reconhecimento. Né? Por isso você vê hoje as pessoas cada vez mais sozinhas de identidade, igual você disse, porque você vai formando sua identidade a partir do seu trabalho. Você vai se sentindo reconhecido, né, pelo trabalho que você realiza. Então, essa quarta revolução industrial tem, né, todos esses efeitos. E ainda, né, também você tem o efeito da perda do poder aquisitivo no consumo. Porque se a pessoa ela passa a ganhar pouco, como é o caso, né, dessa economia de bico, automaticamente ela vai consumir pouco. Por isso que tem tido a proposta da renda básica universal? Perfeito. É muito importante estar trazendo, né, que os países mais evoluídos já estão constatando essa miserabilidade da sociedade, né, e ao invés de trazer a renda básica, que é Bolsa Família, né, essas rendas mínimas que a pessoa tem que ter, agora se traz a renda universal. O que é a renda universal? Que independe se a pessoa está no mercado de trabalho ou não, que já se reconhece que hoje o mundo do trabalho já não é mais capaz de fomentar uma pessoa uma vida digna. A própria dignidade da pessoa começa a ser atingida, porque ela ganha aquém do mínimo. No Brasil saiu um estudo, semana passada, no qual próximo a 40% dos trabalhadores não conseguem atingir um salário mínimo. Né? Então você cria um exército de invisíveis sociais. Porque se a pessoa não consegue atingir o salário mínimo trabalhando, né, e há de convir comigo que esses intermitentes, né, que está regulamentado na reforma trabalhista, eles
não conseguem atingir nenhum mínimo. Eles podem se matar de trabalhar, por quê? Porque o custo é dele. Né? Uma pessoa Ele passa a ser o responsável, né? A palavra do momento é empreender. Né? Mas será que no Brasil as pessoas estão, né, com capacidade de serem empreendedoras? Será que o Estado dá essa capacidade? Porque para você ser empreendedor, para você ter essa capacidade, a primeira capacidade é intelectual. Você tem que estar preparado intelectualmente, seja de conhecimento ou seja emocional, para suportar esse ônus. É por isso que hoje o principal problema no mundo do trabalho já nem é mais acidente físico. Né? São as doenças ocupacionais, a neurose, a psicose, sofrimento mental, a depressão, a síndrome de burnout, né? A ansiedade. Tanto é que hoje nós temos um número alarmante de farmácia pelas ruas. Né? Então, esse número alarmante de farmácia pela rua não é à toa, porque está vendendo. Né? Então, na hora que você vai vendo, né, as pessoas vão procurando, né, nos remédios uma alternativa de saída, uma rota de fuga. Né? Então, é muito perigoso que as pessoas hoje, né, elas não estão conseguindo suportar essa pressão, né, que é consubstanciada aqui na liberdade. O empreendedorismo, ele precisa da tônica da liberdade, porque ela fala que ela é boa. Ela fala, olha, ele fala, você é tão bom, você é tão capaz, você é tão livre, você vai se prender. Né? Então, aí a partir daí surgem essas doenças psicossociais, né, que a gente denomina no mundo do trabalho. E cada vez mais as pessoas dependentes, né, de psicotrópicos, enfim, que também trazem várias consequências, né, de saúde. Então vai gerando outros problemas. Professor, para a gente ir finalizando, em síntese, nós não temos aqui hoje no Brasil um investimento em educação, nem em educação básica, nem em nível superior e de qualificação profissional também. Né? Então eu queria que você comentasse esse momento atual da quarta revolução industrial, da indústria 4.0, dessa demanda, né, de qualificação, mas ao mesmo tempo um governo que vem retirando, né, o orçamento, o financiamento das universidades públicas, não tem uma proposta da qualificação profissional, enfim, a gente está, parece que, contra a maré. Né? Então eu queria que você comentasse sobre isso. É muito importante você estar dizendo, porque a Revolução 4.0, a cyberização, qualquer premissa dela é educação. Né? Para você conseguir atingir, né, essa perspectiva, todos esses países que fazem uso do empreendedorismo, né, e de toda essa perspectiva, ela tem o ponto de partida, né, a educação, porque a educação é libertadora. A única atividade do ser humano que é libertadora de fato é a educação, porque na verdade o trabalho aprisiona, né? Ao contrário do que é dito aí e vendido, né? Exatamente, né? Todo mundo sai da sua casa, ela vai para trabalhar, né? Ela não vai para se libertar, né? Todo mundo trabalha porque ele precisa de ganhar salário, né? É bom andar no parque, ir para a praia, tomar água de coco, jogar futebol, né? Então, trabalhar por si só é um desgaste. Né? Trabalhar não é diversão, trabalho é muito sério. Então, toda essa Revolução 4.0, ela precisa ser analisada a partir do que? Da teoria da libertação, que é a partir da educação. É impossível você conseguir implementar essa quarta Revolução Industrial de uma maneira saudável e segura se você não preparar a sociedade para isso. E um país como o Brasil, que não dá nem ensino básico e fundamental, né, e muito menos, né, de nível superior, de uma qualidade, né, que permita a pessoa ser detentora de conhecimento real, que foi o que nós falamos, né? De desenvolver, né, suas potencialidades. Suas habilidades, potencialidades. O Brasil mal tem pesquisa, vamos ser sinceros.
né? Fazendo uma comparação com as grandes potências mundiais, né, nós estamos anos-luz atrás desses países. Então, para você conseguir fazer o trabalhador chegar aí, né, você tem que requalificar ele. O curso de requalificação no mundo profissional são fundamentais. Né? Você tem que requalificar, porque a partir do momento que você coloca a máquina dentro da empresa, né, ou você vai dispensar o funcionário, ou você vai requalificar. Por quê? Porque vão surgindo novos tipos de emprego. Tem um estudo que fala que em 20 anos, 70% das profissões vão ser novas. Que a gente nem sabe quais são as profissões que vão surgir. Isso quer dizer que as que existem vão sucumbindo. Vão sucumbindo. E como que você vai conseguir preparar os jovens para essas novas profissões que vão atingir 70% das profissões que já existem? Só com educação, só com preparo, né, intelectual, né, através de transmissão de conhecimento, que você vai conseguir. Sem educação, né, nós temos 2 países aí, que são exemplos, né? A Alemanha sofreu 2 grandes guerras mundiais e o Japão, né, que sofreu com uma bomba. Como que esses 2 países conseguiram sair dessas situações? Através da educação, né? E através, principalmente, da educação de base, ensino médio fundamental. Quando a pessoa vai formando seu psique, vai formando seu raciocínio lógico, né? Então você tem todo esse arcabouço aí, né, que sem ele, o que você vai fazer com a Revolução 4.0 é criar, né, uma miscigenação laboral, uma estratificação e, pior, uma segregação da sociedade. Nós vamos estar caminhando para trás, né, porque se o direito do trabalho surgiu para regulamentar a relação de emprego, né, que é aquelas hipóteses que a pessoa trabalhava de maneira subordinada e dependente, né, hoje você está legitimando essa realidade. Existem leis que permitem uma superexploração, como é o caso do terceirizado, do intermitente, do teletrabalhador, do hipersuficiente, que eu nunca vi isso, uma pessoa que ganha acima de 2 limites do regime geral da Previdência, poder abrir mão de direito trabalhista. Você tem o negociado sobre o legislado, né? Como que o negociado vai superar a lei? Em que país que isso existe? Né? É importante trazer todo esse debate para a sociedade, porque foram implementadas situações no ordenamento jurídico brasileiro, na CLT especificamente, que viola a Constituição claramente. E mais, que não tem um estudo de base real. Nenhum país do mundo nunca saiu de uma crise retirando direito trabalhista. Ao contrário do que as pessoas dizem, direito do trabalho nunca serviu em nenhum lugar do mundo para gerar emprego. O direito do trabalho regulamenta a relação capital-trabalho. O que gera emprego é um binômio, economia e consumo. Só através de economia e consumo que o empregador vai empregar mais. Você pode baratear a mão de obra para quanto for. Se você não tiver a demanda do empregador, ele não vai contratar. Se ele não está produzindo, ele vai contratar para quê? O mais barato que seja, ele não vai contratar. Se não está consumindo, não vende. Não vende. Ele vai contratar para quê? Ele vai fechar a empresa, ao contrário. Tanto é que nós estamos vendo aí. Basta andar na rua. São empresas fechando, desemprego aumentando. Então, todas as novas tipificações legais advindas da reforma trabalhista demonstraram uma coisa, que retirar direito do trabalho não é o caminho, pelo contrário. Porque direito do trabalho é inclusão social. Metaforicamente, é como se fosse um pescador que vai para o mar e joga uma rede. Se a rede dele é grande, ele vai pegar muito peixe. Então, quanto maior essa rede, chamada direito do trabalho, mais gente vai estar o quê? Nessa rede social. Proteger, exatamente. O direito do trabalho e a previdência social é como se, metaforicamente, como se fosse um manto protetivo para proteger o trabalhador do frio. E o frio seria o quê? O desemprego, né? A exclusão social,
a informalidade. Assim como o frio é ruim fisicamente para a gente, né? O desemprego, a exclusão social, a informalidade é ruim para a pessoa, para todos economicamente, né? Então, e psicologicamente, né? Porque um desempregado é um morto-vivo, né? O desempregado é uma pessoa que está desanimada, né? E mais ainda, né, professor, nós temos aí estudos indicando que a Previdência Social, os idosos cobertos Sim. pela Previdência Social, são responsáveis por 15% das crianças e adolescentes. Sim. Quer dizer, sem esse valor aí da aposentadoria, né, de um salário, agora, se não conseguir atingir, por exemplo, os 40 anos, você vai ter uma retirada aí de 30%. Né? Então, isso quer dizer que cai muito a renda desses aposentados. E aí nós vamos ter também o retorno de práticas, né, de violência, de criminalidade, de criança e adolescente na rua, no trabalho, precocemente, a questão também sexual, né, o trabalho aí como a exploração sexual. Então, eu acho que o que você traz é muito importante para a gente abrir os olhos, né, para esse direito do trabalho, a previdência social é um acordo da sociedade, para o modelo de civilidade que a gente almeja minimamente. Sim, né? É importante você trazer essas informações para o nosso telespectador, que ao contrário do que foi dito na época da reforma, os maiores países e potências mundiais possuem dinheiro de trabalho forte. É impossível você ter uma grande economia sem dinheiro de trabalho. E mais, o dinheiro de trabalho, talvez ele seja mais importante para o empregador do que para o trabalhador. Por quê? Porque através da relação de emprego, o empregador consegue o quê? Tocar o segmento econômico dele. O dono de uma padaria, ele tem que ter certeza que amanhã, 5h30 da manhã, o padeiro e o caixa vão estar lá. Enquanto que ele está dormindo, o trabalhador dele está lá. E para ele ter essa segurança jurídica, só o dinheiro de trabalho dá. O autônomo, ele não tem a segurança jurídica autônomo. O autônomo trabalha se quiser. O eventual se quiser. O avulso se quiser. Só através da relação de emprego que você tem, através da subordinação, a certeza do amanhã. Então o empregador ele faz muito mais uso do direito do trabalho do que o empregado. Porque o empregado, qual que é a ordem dele? Ele procura emprego. Ele não acha, ele vai para a informalidade. E ele não acha, ele vai para a criminalidade. É essa a ordem cronológica. Mas de alguma forma ele vai dar um jeito de ganhar dinheiro. Agora o empregador não consegue. Ele tem que empregar. Porque se ele contratar um autônomo, o autônomo passar mal hoje, amanhã não vai trabalhar, não abre a padaria. Então é necessário nós trabalharmos desde a base, né, desde a educação, que essa relação entre empregado e empregador tem que ser uma relação harmônica, porque os dois se retroalimentam. Um depende do outro. Né? E só para elucidar para o nosso telespectador, a Europa inteira tem dinheiro de trabalho. Não tem um país na Europa que não tem dinheiro de trabalho. Tem um país, Alemanha, Áustria, Holanda, Itália, França, Portugal, Suécia, Noruega. Os dinheiros de trabalho são fortíssimos nesse país. Estados Unidos tem dinheiro de trabalho. Né? Durante a reforma falava assim, Estados Unidos tem dinheiro de trabalho. É óbvio que tem dinheiro de trabalho. Por quê? Porque ele precisa. Né? Então, o direito do trabalho ele serve para todo esse arcabouço aí. E é importante, igual você colocou, que quanto menos o direito do trabalho é efetivo, mais o direito penal atua. São faces da mesma moeda. A Holanda tem tanto emprego, pleno emprego por completo, está fechando presídio. Não tem criminalidade. A Alemanha caminha para o mesmo sentido. Por quê? Porque quando você tem emprego, você tem inclusão social. E o Brasil me parece que é a quarta população carcerária maior do mundo, né? Exatamente. E essa quarta população, ainda também te falo, a OIT falou que o Brasil é o quarto pior país do mundo para se trabalhar. Desse ano. Então você vê que bate, né? Eu nem sabia desse dado penal. Bate agora, né? Com o número da OIT que foi divulgado esse ano, que o Brasil é o quarto pior país do mundo. Coincidências, né?
Pois é, né? Então, na hora que você vai vendo, são faces da mesma moeda, né? Se a cara está para cima, a coroa está para baixo. Então, metaforicamente, é como se fosse dia de trabalho penal, né? Quando uma está para cima, a outra está para baixo, ela não deixa aparecer. Né? Então, o Estado vira as costas para a questão social, né? Mas acaba atuando aí com seu braço repressor. Não tem como. A melhor metodologia de inclusão social criada pelo homem até a presente data é através da relação de emprego. É a relação de emprego que satisfaz o Estado através da arrecadação de tributo para poder prestar serviço, o empregador para tocar o seu negócio jurídico e econômico e o empregado para poder ter uma segurança jurídica para ele sonhar e organizar sua família e ter uma vida digna. Todos ganham com a relação de emprego, todos. Tá certo, professor. Acho que é muito importante você trazer essa reflexão, né, no momento que a gente tem vivenciado o ataque aos direitos, né, do trabalho, da previdência social, como se isso fosse um mal a ser combatido, quando na verdade são pedras angulares da sociedade. Né? Eu acho que a gente, ao tirar essas pedras, você vai deixar essa construção extremamente instável. Você estraçalha a sociedade. É essa a realidade. E o que é sociedade? É todo mundo de mãos dadas. Um depende do outro. Né? Eu dependo do padeiro para fazer meu pão amanhã, para tomar café da manhã. O padeiro depende, né, do cabeleireiro, do produtor rural. Né? Cada um, o que é sociedade? Todo mundo de mão dada, botando um tijolinho, um na vida do outro. A gente precisa da pessoa que financia a roupa. Nós precisamos, né, do policial para dar nossa segurança. Nós precisamos, né, do garçom do restaurante. Ninguém é autossuficiente. Essa é a realidade. Todo mundo é dependente um do outro. Né? Então, quando você começa a estratificar e segregar a sociedade, você começa a estraçalhar a sociedade, porque você vai tirando, né, a mão de um do outro. É igual uma festa junina, né? Na hora de dançar quadrilha, você tem que dar as mãos, né? Você tirar a mão do seu parceiro, da sua companheira, a dança não vai. Bom, com isso, então, nós vamos encerrando aqui a entrevista com o professor Dr. Cláudio Jamon da Rocha, da Universidade Federal do Espírito Santo, a quem a gente agradece muito essa possibilidade, né, de te entrevistar, aprender muito com você, né? E queria pedir para você deixar aí uma mensagem final para a gente fechar de vez, né? Primeiramente eu te parabenizo, te agradeço pela oportunidade, né, pela conversa, né, pela troca de conhecimento. É importante o diálogo nesse momento, né, tão complexo que o Brasil vem passando. Então, te parabenizar, te agradecer, né, agradecer ao professor Jair pela minha vinda aqui em Ribeirão Preto. É um motivo de muita alegria de amanhã poder palestrar na USP. Então, né, eu estou muito feliz. E o recado que eu deixo para a sociedade, né, é que nós continuemos a sonhar com dias melhores. Né? Existe um provérbio chinês que fala, né, até atrás da nuvem mais escura mora o sol. Né? Então nós não devemos deixar de sonhar, deixarmos de pensarmos que a vida pode ser melhor, né? E que as pessoas passem a ver, né, as outras igual elas gostariam de ser vistas, né? Como uma pessoa sujeita, né, detentora de direitos, né, de sonhos, de respeito e principalmente, né, de amor. Né? Só com amor a gente vai conseguir fazer uma sociedade mais justa, mais livre, né, e mais solidária. Né? É para isso que o ser humano nasceu. Né? Nós nascemos para darmos amor, né? E não para olharmos para o outro, né, de uma forma, né, indiferente. Tá certo, professor. Então, muito obrigada. Você que está nos assistindo, se gostou do nosso vídeo, por favor, dê seu like, deixe também o seu comentário para que a gente possa ir aprendendo, ir aprimorando, tá? E compartilhe. Então, muito obrigada.
Obrigada.